Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Lá em Filipenses 4, verso 13, Paulo diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estamos aqui para mais um momento, para juntos meditar na palavra de Deus. Nós vamos estar meditando no livro de Neemias, no capítulo 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E Neemias, ele foi um homem levantado por Deus para reedificar os muros de Jerusalém. Eles estavam lá em Suzã, ali na época Israel foi levado como escravos. Neemias ali vivia, ele tinha um emprego até bom, ele era copeiro do rei, mas certo dia ele perguntou para alguém como que estava Jerusalém. Então alguém deu uma notícia muito triste para ele. E Jerusalém estava realmente toda deformada, os muros caídos. E aquilo entristeceu Neemias. Ele ali orou, jejuou alguns dias. E certo dia, ali ao fazer o serviço dele ali diante do rei, o rei pôde perceber que Neemias estava triste. E o rei perguntou para ele: por que você está triste, se você não está doente? Então ele disse: como que eu posso estar alegre se a minha cidade está ali toda destruída? E aí o rei perguntou: e o que você quer que eu faça? Então ali Neemias disse: se você permitisse, eu ia lá para fazer um trabalho lá de reedificação. Então ali foi permitido Neemias ele vir até Jerusalém para restaurar ali os muros. Então ali ele chegando, ele começou esse trabalho. E ali ele estava lá no reino dos Medos e Persas, que hoje fica no sudoeste do Irã. Antigamente falava Medos e Persas, ou Iraque, Irã, hoje. E é nesse texto que nós vamos estar meditando no capítulo 4. Quando Neemias chega ali em Jerusalém e começa a reconstruir os muros. E assim, nós vemos aqui no capítulo 4 que diz: que sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhe-ão isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, nosso Deus, que nós somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para o desviar do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles, e os matemos, e nos faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornava a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos,
pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. E sucedeu que, ouvindo isso, os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um na sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com sua mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificava. E o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde o subir da alva até a saída das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que seguiam, largavam os nossos vestidos. Cada um ia com suas armas às águas. Então nós vemos aqui o trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. Ali estava tudo quieto, tudo parece que estava normal, porque os muros estavam caídos, a cidade destruída. Mas o dia que Neemias chegou e começou a fazer o trabalho de reconstrução, começou-se uma guerra contra os adversários ali dos judeus. Então isso o que quer dizer para nós? Porque quando nós estamos vivendo uma vida de derrota, uma vida relaxada, uma vida sem pensarmos em Deus, sem compromisso, o inimigo das nossas almas ele também fica sossegado, fica quieto. Ele não se preocupa, já está nas mãos dele, do jeito dele. Mas quando colocamos um propósito no coração de edificar a nossa vida, de receber a bênção, de alcançar a salvação, de viver uma vida de vitória, aí o inimigo se levanta para tentar atrapalhar. E é isso que eu quero que você pense nisso. Se você está vivendo uma vida de derrota, uma vida de doença, uma vida realmente que você não tem prazer, eu te convido, vamos levantar e reconstruir. Porque Jesus veio exatamente para reconstruir a nossa vida. E desde que o pecado entrou, o homem caiu na derrota. Mas, ali diante daquela cena terrível, mas já houve uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que ia pisar na cabeça da serpente. E exatamente ali, quando Jesus veio, foi uma guerra, uma reconstrução que começou. E isso é para mim e é para você. Então Neemias, ele chegando ali, depois de largar um bom emprego, uma vida tranquila, sossegada, porque ele tinha ali o emprego de ser copeiro do rei. O que é um copeiro? É aquela pessoa que exprimia a uva no copo, provava e dava para o rei beber. E exatamente porque havia acontecimentos em que a pessoa envenenava ali a bebida do rei. Então por isso tinha o copeiro, para provar primeiro. E Neemias, ele tinha esse serviço, um serviço tranquilo, bom, mas ele deixou tudo aquilo ali, aquele conforto, a tranquilidade, para vir até ali em Jerusalém, reedificar os muros. E quando ele começou esse serviço, os adversários se levantaram. Então, como está dizendo a palavra, que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitirão isso? Sacrificarão? Acaba-lo num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Então nós vemos que eles chegaram ali com uma palavra de desprezo, de zombaria.
E eles disseram mais. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então nós vemos aí que são palavras de zombaria. Eles zombavam dos judeus que estavam ali reconstruindo os muros. Eu quero te dizer para você também, que quando nós colocamos um propósito de reconstrução da nossa vida, assim também às vezes aparece alguém para zombar, para falar mal. Às vezes a pessoa viveu uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de doença, problema na família, e aí ele resolve a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Continue conosco, no nome de Jesus. Voltamos com mais palavra de Deus para você. Então estamos falando da reconstrução. Reconstruir. E às vezes é algo trabalhoso, mas é edificante. Então ali vieram aqueles inimigos do povo judeu para falar mal, para zombar, para criticar. E isso é que você deve pensar, você que está nos acompanhando. Às vezes nós colocamos um propósito de reconstruir a nossa vida. E é Jesus o reconstrutor. É Ele que veio para mudar a situação em nossas vidas. Como Ele disse lá em João 10 e o versículo 10 também. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Então Jesus veio exatamente para reconstruir as nossas vidas. Assim como estava Neemias ali, para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ali eles falavam palavras de zombaria, palavras de derrota. Como disse aqui esse Tobias, ainda que edifique esse muro, vindo uma raposa, ela derrubará esse muro. Então veja bem, a zombaria. Agora, por que isso? É para que ali eles parassem de reconstruir e fossem brigar com eles. E enquanto estivessem brigando, a obra estava parada. Então eu quero dizer para você também, às vezes você tem um propósito de reconstruir a sua vida, de buscar algo melhor para a sua vida. E quando você procura Jesus, aparecem os zombadores. Às vezes uma palavra que é muito falada, olha, fulano pintou e bordou, agora está aí com a Bíblia na mão querendo ser santo. Então exatamente são palavras de zombaria. Preste atenção nisso, porque assim foi dito ali. E será que eles vão conseguir? Desses montão de pedra queimada, eles vão construir outro muro? Aí o Tobias disse, olha, pode construir, mas antes que passar uma raposa perto desse muro, ele vai cair. Então o que é isso? Palavra de zombaria. Palavra de derrota, para ali eles parassem e fossem tirar satisfação, brigassem, e enquanto eles estivessem brigando, ali a construção estava parada. Então preste atenção nisso. Não deixe que palavra de zombaria, palavra de derrota, atrapalhe a sua caminhada com Jesus. Não permita, porque Jesus veio justamente para reconstruir a nossa vida e principalmente nos dar o direito de salvação. Porque para entrar na cidade celestial, para viver uma vida eterna de paz, é só Jesus. Como ele disse lá em Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ainda no livro de Apocalipse 22, e o versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, feliz é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a marca daqueles que vão entrar
ali na cidade celestial. Foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, exatamente, a reconstrução é algo importante nas nossas vidas. Assim como foi para Neemias, reconstruir os muros de Jerusalém. Então, diante da provocação, da zombaria, das palavras de derrota, qual foi a atitude de Neemias ali? Ele fez uma oração. Como ele diz, ouve ao nosso Deus, que somos desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante do seu pecado. Pois que te irritaram defronte dos edificadores. Então nós vemos aí que diante da provocação, da zombaria, palavras de derrota, nós não devemos deixar que o sentimento de ódio, de fraqueza, de esmorecimento entre em nossas vidas. Mas nós devemos orar ao Senhor, pedir força. E assim como ele fez a oração, ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados. Então, diante da provocação da zombaria, Neemias orou. E eu digo para você também, diante das provocações, das palavras de derrota, palavras para enfraquecer a nossa vida espiritual, os nossos projetos, oração. A oração é a chave para vencer todos os obstáculos, todas as barreiras. Então, se você quer reconstruir a sua vida, junte-se com Jesus. Ele veio justamente para reconstruir as nossas vidas, colocar algo novo dentro de nós. E assim, como disse Jesus em Mateus 7, a partir do 24, todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, eu comparo ele a um homem prudente, que foi construir a casa. Primeiro ele fez um bom alicerce, e ali ele construiu, em cima do bom alicerce. E veio a chuva, veio os ventos, correram os rios, combateu contra aquela casa e ela não caiu, porque ela foi construída sobre a rocha. Mas aí Jesus disse, todo aquele que ouve a palavra e não pratica, eu comparo a ele um homem insensato, que foi construir e construiu a casa na terra, não teve alicerce. E a mesma tempestade que atacou a casa que foi bem edificada, ela atacou a que foi mal edificada. E a que foi mal edificada caiu. E disse Jesus, foi grande a sua ruína. Então, exatamente o que Jesus quer dizer com isso? Que o diabo ele não tem dó de ninguém. Ele não tem misericórdia com ninguém. Se a pessoa está firme, ele vai bater contra aquela vida, mas ela não vai cair. Porque Jesus está presente. E ele é a pedra do nosso alicerce. Agora, aquele que não tem Jesus, a casa dele está edificada na terra. E ele vai ser atacado também. E aí ele não tem força para resistir. Então, exatamente foi o que Neemias fez. Diante da provocação, ali diante da zombaria, palavras de derrota, o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele pediu força. Pediu realmente revestimento, sabedoria, para que eles pudessem continuar. E como diz logo a seguir, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, que coisa maravilhosa. Diante das zombarias, diante das palavras de derrota, eles oraram. E Deus deu força, e o povo continuou trabalhando. E é isso que eu digo para você que está nos acompanhando. Não deixe que palavra de derrota, palavra de zombaria, atrapalhe a sua vitória, a sua caminhada, a sua reconstrução de vida com Jesus. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando. Não permita que palavra de derrota venha atrapalhar a sua vida nesta terra, o seu crescimento espiritual. Que a luz do Senhor possa brilhar no seu caminho. E como diz aqui a palavra. E sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e amonitas, os azoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram sobre modo, e ligaram-se entre si todos, para vir guerrear Jerusalém e para desviar
do seu intento. Então ali eles zombaram primeiro, mas a palavra de zombaria não teve efeito, porque eles oraram. E Deus deu força para Neemias e para aquele grupo que estava reconstruindo. E assim também eu digo para você, se você buscar a Deus diante das circunstâncias, da negatividade do adversário, Ele vai te dar força, sabedoria, ânimo para caminhar. E exatamente é isso que Deus espera de nós. E aí, eles ouvindo que os muros continuavam crescendo, a reconstrução continuava, eles ali ficaram irados e juntou mais pessoas, mais inimigos para vir atrapalhar. Eles não queriam que fosse reedificado. E ali eles ligaram entre si, todos, para vir guerrear Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Então presta bem atenção nisso, que o papel do diabo é desviar a atenção daquele que está firmado em Cristo Jesus. O trabalho dele é esse, é desviar a pessoa do propósito. Mas eu digo para você, não permita que nada desvie o seu propósito de servir a Deus, de buscar a Deus, de ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida transformada através do poder de Deus. Não permita que isso venha atrapalhar você, mas que você, seu lar, sua família, sejam pessoas abençoadas. E assim, através da oração, da obediência, do jejum, somos mais do que vencedores. Assim como Neemias, ele conseguiu reconstruir o muro, você vai reconstruir a sua vida também, no nome de Jesus. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus esteja derramando sobre você a graça celestial. E até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Amém. Graças a Deus.